sopra um pouquinho e aí vai fazendo o que a gente chama de manobra de Valsalva, que é aquela que você fecha a boca, tampa o nariz e sopra como se fosse só o nariz, né, para desentupir as orelhas, para normalizar a pressão da orelha média. Mas algumas pessoas, além do desconforto, da plenitude, como a gente chama, né, dessa entupição nas orelhas, também apresenta dor. E o nível de dor é bem variado de pessoas para pessoas, tá? Então, se você sofre desse tipo de dor, de incômodo, né, busque um médico otorrinolaringologista que ele vai saber lhe orientar, vai ter que examinar direitinho para saber qual o seu patamar, né, por que é a sua causa, e aí ele vai lhe orientar como fazer, o que você pode usar no nariz, etc e tal, certo? Bom, mas existe uma coisa importante, né? As criancinhas também sofrem do mesmo jeito dessa dor de ouvido, só que as criancinhas, elas choram, né? Claro, tá doendo, ela tá chorando, só que quanto mais chora, mais cria líquido, né, no narizinho, entope o narizinho e dificulta mais ainda essa compensação da pressão na orelha média. Porque, vou voltar aqui um pouquinho para explicar para vocês o seguinte: quando a gente faz essa manobrinha, o que está acontecendo de fato? Na hora que você sopra assim, esse ventinho aqui, esse ar, ele se desloca via tuba auditiva ou trompa de Eustáquio e vai para a orelha média. O que é a orelha média? É a orelha logo atrás do tímpano, né? Então a gente tem a orelha, o pavilhão, o conduto, aí tem o tímpano e tem a orelha média, onde ficam os ossículos, certo? Então a orelha média, a pressão dela é mantida via tuba auditiva. Então, no voo, quando você está com gripe, o nariz entupido, ou às vezes mesmo a própria tuba auditiva não funciona tão bem, aí você tem essa sensação de plenitude, podendo ter dor, certo? Então, voltando. Quando a criança chora, ela aumenta o quê? Essa produção de secreção. Então, lá na rinofaringe, na parte posterior do nariz, onde tem ligação com a tuba auditiva, tá? Aí pode ficar com mais líquido, pode ficar inchadinho e dificulta essa troca de ar que às vezes acontece espontânea, às vezes a gente tem que fazer com essa manobrinha aqui. E quando você está encatarradão e vai fazer essa manobrinha aqui, você pode entrar, o catarro pode entrar orelha dentro, tá? A criancinha bem pequenininha, ela não sabe fazer essa manobra, mas a maiorzinha ela já sabe fazer. Então é importante que um pai, uma mãe, uma avó que seja, né, a pessoa que está viajando com essa criancinha, tentar enrolar um pouquinho e explicar para ela que ela não pode chorar. É difícil, né, porque está doendo. Mas tentar explicar para essa criança que se ela chorar, a dorzinha pode piorar, certo? Tem crianças que entendem isso. Minha própria filha, quando ela era pequena, ela não podia andar de avião porque ela tinha dor no avião. E até ela aprender a fazer a Valsalva, ela sofria muito com a dorzinha, né? Por mais que eu desse água para beber, coisa para mastigar, né? Porque são coisas que abrem a tuba. E ela tinha muita dor. E eu explicava para ela: olha, você não pode chorar, porque se chora, ela... mamãe... Tadinha da bichinha. Mamãe, não posso chorar, tá bom, tá bom. Ela tentava se controlar, claro que depois de determinada idade, né? Mas é uma coisa que todo mundo no avião sabe quando a criança está com dor, porque ela chora mesmo, porque dói. Se você já teve essa dor, você sabe como é, tá? Então a dica é tentar conversar com o seu filho, essa criança que está com você, para que ela evite chorar, para que a gente consiga deixar a tuba auditiva desobstruída para fazer o melhor que a gente possa, né? Se você conhece alguém, se você tem essa dor no voo, ou um parente seu filho, seu neto, qualquer pessoa, vá buscar um otorrinolaringologista para ele lhe ensinar. Existem alguns macetes de viagem, de avião principalmente, que você pode lançar a mão. Tá bom, pessoal? Fica a dica.